Elementos da viabilidade técnica de um projeto de prototipagem 3D. Então, nesta aula, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a introdução à viabilidade técnica de projetos, os aspectos-chave de viabilidade técnica no contexto do PMBOK, a importância de fazermos a viabilidade técnica de um projeto e, por fim, os itens imprescindíveis para que nós façamos uma análise de viabilidade técnica com foco em prototipagem 3D ou impressão 3D. E, ao final, serão apresentadas as referências. Então, não tem como falar de projetos sem citar o PMBOK. É impossível. E aí, por que eu digo que é impossível? Porque, vez ou outra, a gente vai ter que citar algum elemento que está contido dentro deste guia. Quem é o PMBOK? Ou o que é o PMBOK? É o Project Management Body of Knowledge. E aqui eu mostro para vocês a carinha de como é esse guia. Então, aqui nós temos no nosso lado direito o Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos, que é o Guia PMBOK, a 7ª edição. E o Padrão de Gerenciamento de Projetos. Quando a gente fala do PMBOK, a gente tem 10 grandes áreas aí do gerenciamento de projetos. São elas: gerenciamento de aquisições do projeto, gerenciamento de qualidade do projeto, gerenciamento de riscos, gerenciamento do escopo, gerenciamento de custo, gerenciamento da integração, gerenciamento das comunicações, gerenciamento dos recursos humanos, gerenciamento do tempo e gerenciamento das partes interessadas, ou seja, os stakeholders. Basicamente, tudo isso que eu falei para vocês, esses 10 elementos, essas 10 áreas do gerenciamento de projetos, ela vai compor aquele grande escopo desse nosso gerenciamento, que é a iniciação, o planejamento, a execução, o monitoramento e controle e, por fim, o encerramento do projeto. Outro livro também que eu preciso destacar quando se fala em gerenciamento de projetos é o Project Model Canvas, do professor José Finocchio Jr. Ele foi meu professor na pós-graduação, então pude verificar junto com ele cada uma dessas etapas desta metodologia desenvolvida por ele, onde ele faz uso de metodologias ágeis, justamente para o desenvolvimento do projeto. Então, todos aqueles itens que eu citei para vocês, que está dentro do PMBOK, ele concentra dentro desse Canvas, de modo bem sintético. E por que o Canvas? O Canvas é uma ferramenta muito interessante, principalmente para a apresentação dos projetos nos dias atuais, onde você precisa apresentar um projeto num curto intervalo de tempo e que impacte não só tecnicamente, mas visualmente as pessoas. E o Canvas, ele permite isso, ele permite você visualizar o projeto como um todo, sem precisar ler todo aquele documento gigante do PMBOK. Aí eu te digo, aí você vai me perguntar, então não precisa mais do documento? Precisa. O Canvas, ele nada mais é do que a apresentação visual do projeto. Então, como vocês podem ver aqui na telinha, está apresentado para vocês nessa tela, existe o Canvas composto por diversos quadriláteros aí. E dentro desses quadriláteros estarão apresentadas algumas informações. O porquê desse projeto, quais são os benefícios, os requisitos, os custos, os riscos. Isso de modo sintético. Só que depois eu preciso ter um documento e apresentar esse documento com todos esses elementos muito bem explicados e muito bem delimitados. Então a metodologia ela nos ensina a elaborar um projeto consistente, mas também fazer a apresentação no modo de Canvas. E outro livro também que eu preciso destacar é este, chamado Princípios e Métodos para a Tomada de Decisão, de Luiz Flávio e Carlos Francisco. Por que eu destaco este livro? Porque quando nós falamos de projetos, é imprescindível que nós tenhamos capacidade de tomada de decisão. Projeto nada mais é do que algo que vai nos levar, vai estruturar a nossa capacidade de tomar decisão. Se você não estrutura muito bem um projeto, você não terá capacidade de tomar decisão. E o ato de você escrever e apresentar um projeto também é a tomada de decisão. Por isso que é imprescindível e por isso que eu destaco este livro aqui também para vocês.
Tendo apresentado tudo isso, vamos falar um pouquinho sobre qual é o nosso foco da nossa aula. Então aqui eu destaquei uma imagem para vocês de um barquinho, tá, exportado do Ultimate Cura, que é um software que serve para fazer o fatiamento, né? Ele é um host e serve também para fazer o fatiamento de projetos em impressão 3D. E aqui eu destaco uma impressora 3D, justamente com alguns objetos que foram prototipados. E aqui um software onde nós podemos fazer tanto o projeto e também fazer o gerenciamento da impressão. E um outro elemento técnico também é a análise de esforços, onde nós podemos analisar onde que o material ele pode sofrer uma ruptura, onde esse material ele é mais propenso a se romper, onde ele apresenta maior resistência. Então, todos esses elementos são elementos que vão ter que constar dentro daquilo que nós chamamos de análise de viabilidade técnica de um projeto. Então, esse projeto, eu preciso prototipar esse barquinho. Qual que é o melhor filamento? Qual que é a melhor impressora? Qual que é a melhor maneira de prototipar isso? Quanto tempo isso vai levar? Qual o recurso que eu preciso para prototipar isso? Então, tudo isso vai dizer se o meu projeto é viável ou não. Muitas vezes você modela algo e você fala, nossa, isso daqui é uma solução interessante, isso resolve o meu problema. Ok, está modelado, mas será que é viável fazer a prototipagem disso? Será que é viável desenvolver um produto, comercializar? É aí onde a gente faz essa análise de viabilidade técnica, que é a primeira análise para verificar se um produto ou um serviço, um bem, um sistema, um software, ele será implementado. Então vamos lá. Agora, depois de apresentar tudo isso, enfim, nós vamos à nossa introdução. A viabilidade técnica, especialmente no contexto do PMBOK, que é o Project Management Body of Knowledge, é uma avaliação crucial realizada durante as fases iniciais de um projeto para determinar se os objetivos do projeto são alcançáveis, dadas as limitações técnicas atuais e os recursos disponíveis. E por que é importante que a gente faça essa análise? Porque muitas vezes naquele momento não é viável realizar aquele projeto. Olha, eu vou desenvolver um foguete que vai até Plutão. Ok, mas é tecnicamente viável? Quanto que eu vou ter que investir nisso? Quais recursos? Eu tenho tecnologia para ir até lá? Tenho recursos humanos treinados, capacitados, qualificados? Eu tenho recursos materiais? Eu vou conseguir gerenciar isso de tão grande distância? É possível? Então, por isso que a gente faz essa análise de viabilidade técnica. Essa análise ela é fundamental para o sucesso do projeto, pois ajuda a identificar potenciais desafios técnicos que podem impactar o escopo, o tempo, o custo e a qualidade do projeto. É na análise de viabilidade técnica que nós decidimos se nós vamos ou não fazer aquele projeto. Depois existem várias outras análises, que são análise de viabilidade econômica, análise de viabilidade social, análise ambiental, análise legal. Então, muitas vezes, seu projeto ele é viável ambientalmente, é viável legalmente, socialmente, mas tecnicamente não é uma solução viável. Tá bom? Exemplo de soluções que não são viáveis. Por exemplo, você pretende prototipar algo para uma pessoa com deficiência, né, uma limitação de locomoção, uma prótese no caso. E aí, muitas vezes ela é socialmente viável, ambientalmente viável e até economicamente viável. Você vai prototipar, custo reduzido. Entretanto, tecnicamente não é, porque muitas vezes aquele material ele não é compatível com a pessoa. A tecnologia não é propícia para prototipar o material que você precisa prototipar. Então, nisso nós já vamos encontrar uma barreira, que isso vai impedir que nós continuemos o projeto e nos frustremos ao final. Aspectos chaves de viabilidade técnica no contexto do PMBOK. Alinhamento com os objetivos do projeto, onde eu preciso avaliar se as metas técnicas elas estão alinhadas com os objetivos globais do projeto. Isso vai incluir o quê? A análise de como os aspectos técnicos contribuirão para o valor agregado do projeto. É aquela questão. O que eu estou entregando para o meu stakeholder, para o meu cliente, muitas vezes é um sonho para ele. E aí aquilo precisa agregar valor.
Será que as metas técnicas, os objetivos agregam valor a esse meu projeto e, por conseguinte, aquela pessoa que fará usufruto do mesmo? Recursos disponíveis. Eu preciso analisar se a disponibilidade e adequação de recursos, elas existem. Como, por exemplo, habilidades técnicas da equipe, se tem tecnologia, se eu tenho equipamentos adequados para prototipar, para realizar o meu projeto, se eu tenho um software adequado para isso. Também inclui a avaliação das necessidades de treinamento e contratação de especialistas. Muitas vezes, e não raras exceções, obviamente, eu não consigo realizar algo e eu vou precisar de uma mão de obra extremamente qualificada. Eu vou ter que buscar. Será que essa mão de obra ela está acessível? Será que esse profissional está acessível? E se ele está acessível, eu tenho condições de contratar esse profissional? Análise de riscos técnicos, onde eu vou identificar e avaliar os riscos técnicos associados ao projeto, incluindo as incertezas na tecnologia ou na metodologia a ser utilizada. Capacidade de entrega. Eu preciso determinar se a equipe do projeto tem a capacidade e a experiência necessárias para entregar os resultados técnicos esperados. Tecnologia e inovação. Eu preciso avaliar se a tecnologia necessária para o projeto ela está disponível. Se ela está disponível, ela é confiável? Ok, e se ela é disponível e confiável, ela está dentro do meu orçamento? São essas perguntas que eu preciso fazer. Porque muitas vezes, olha, a tecnologia está disponível, hein? E ela é extremamente confiável. Ok, mas está fora do orçamento. Quantas vezes dentro das nossas organizações nós vamos solicitar algo para o nosso superior imediato, para quem faz a gestão da área, e diz, não, olha, isso está fora do escopo orçamentário da empresa. E é uma solução plausível, uma solução pelo menos tecnicamente plausível. Mas por um fator não vai atender, e eu preciso analisar isso. As inovações tecnológicas elas podem ser necessárias e elas devem ser avaliadas em termos de viabilidade e impacto. Conformidade com normas e regulamentos. É imprescindível garantir que o projeto ele atenda a todas as normas, regulamentos e padrões da indústria, né? Normas e regulamentos vigentes na indústria que são relevantes. Por que isso é imprescindível? Porque muitas vezes um determinado regulamento, uma determinada norma, ela está atrelada a uma norma regulamentadora, ou seja, ela tem força de lei. Então, por exemplo, você está desenvolvendo um dispositivo para adequação de uma máquina no aspecto de segurança. Então, essa máquina ela vai atender uma norma técnica que, por conseguinte, vai estar indiretamente prevista numa norma regulamentadora, por exemplo, a NR12. E se você não atender adequadamente esses padrões, você vai incorrer em algum erro. Incorrendo em algum erro, você estará cometendo uma infração, algo, né? Você está cometendo uma ilegalidade. Então, por isso que é imprescindível que nós nos atentemos a esses aspectos relacionados a normas, regulamentos e padrões. Sustentabilidade e impacto ambiental. É necessário considerar os impactos ambientais e a sustentabilidade das soluções técnicas propostas. Hoje em dia, a gente tem um termo muito comum, muito em voga, que é o termo ESG, que é uma sigla para responsabilidade ambiental, responsabilidade social e governança. Então, é imprescindível que esses aspectos eles sejam respeitados também dentro do projeto. Avaliação de fornecedores e parceiros. Avaliar se os fornecedores e parceiros eles podem fornecer os componentes ou serviços técnicos necessários dentro dos padrões e prazos requeridos. Agora vamos à viabilidade técnica, a importância dela dentro dos nossos projetos. Tomada de decisão informada. Permite que os gestores do projeto tomar decisões informadas sobre a continuidade do projeto. Então, por isso que lá no começo eu já citei e já apresentei para vocês um livro que versa sobre a tomada de decisões. Ela é extremamente importante quando nós falamos de projeto.
Independente do tipo de decisão, ela precisa ser tomada. E o que a gente também costuma dizer quando nós fazemos o gerenciamento de projetos? O fato de não se tomar decisão também já é uma decisão. Óbvio que mostra fraqueza, mostra inexperiência ou demonstra negligência por parte de quem faz a gestão do projeto, mas ainda assim, o fato de não tomar decisão é uma tomada de decisão também. Só que essa tomada de decisão mostra justamente as fraquezas de quem faz a gestão. Gerenciamento de expectativas. Ela ajuda a gerenciar as expectativas das partes interessadas, evitando surpresas durante as fases de execução dos projetos. É o que a gente costuma dizer, dentro do projeto tem que estar previstos, tem que haver previsão de possíveis erros, de possíveis falhas, é o que a gente chama de plano B. Nós não podemos ser surpreendidos a todo momento com algo que não estava previsto no nosso escopo. É óbvio que sempre surgirão surpresas. Entretanto, essas surpresas elas não podem mudar por completo o rumo do nosso projeto. É claro que, mais uma vez, volto a ressaltar que existem surpresas que nós não podemos controlar. Por exemplo, há pouco tempo atrás, nós tivemos a incidência de uma pandemia. Muda completamente o escopo do seu projeto, ou simplesmente acaba com o teu projeto, ele encerra o teu projeto. Isso não é algo que foge completamente do escopo. Então, você não vai colocar no tempo inteiro no teu projeto, olha, se acontecer uma pandemia, não, se acontecer uma guerra, nós não podemos todo momento colocar no escopo isso. Planejamento eficiente. Ele contribui para um planejamento mais condizente, mais eficiente, identificando antecipadamente os desafios e as necessidades de recursos. Justamente, você utilizar o mínimo de recursos e apresentar o máximo de resultados. Mitigação de riscos. Auxilia na identificação e mitigação de riscos técnicos, minimizando possíveis atrasos e custos adicionais. Então, isso é imprescindível, principalmente com pessoas que trabalham com projetos de alto risco. Por exemplo, quando você fornece para uma montadora. O fato de fornecer para uma montadora, boa parte das montadoras automotivas, elas trabalham com o conceito de Lean. Ou seja, eles têm mínimo estoque. Para ter mínimo estoque, você, fornecedor, precisa ter uma gestão da produção extremamente eficiente. Porque se você atrasar o fornecimento de um determinado produto, de uma determinada peça, você atrasará, por conseguinte, a linha dessa montadora automotiva. E as multas são altíssimas. Por isso a importância de mitigar os riscos. Prazo de viabilidade. Então, viabilidade a longo prazo. Ela avalia a viabilidade técnica a longo prazo do projeto, garantindo que os resultados sejam sustentáveis e duradouros. Agora vamos falar sobre os itens essenciais para que façamos a viabilidade técnica. Lembrando que esses itens eles vão contemplar um projeto de prototipagem 3D, ou seja, de impressão 3D. Design e modelagem 3D. Então avalie se o seu projeto ele é apropriado para impressão 3D, considerando sobreposições, ângulos e complexidade. Também há outros itens a considerar, por exemplo, resistência do material, tipo de material a ser impresso. Tudo bem? Então isso é muito importante. Utilize um software de modelagem, no nosso caso aqui eu utilizo muito o Fusion, para criar ou modelar ou modificar o modelo conforme necessário. O Fusion 360, o 360, ele é um software gratuito, bom para estudante. Você tem uma licença de 1 ano. Hoje, no momento que eu estou gravando isso, você pode ter a licença de 1 ano e sempre renovar isso, contanto que você tenha vínculo com alguma instituição de ensino. E dá para fazer bastante coisa nele. Você consegue fazer modelagem, desenho 2D, 3D, análise de elementos finitos, entre outras coisas. Seleção de material. Então, a gente precisa escolher qual que é o material mais adequado para o projeto. No nosso caso aqui, dos nossos projetos, a gente usa muito o PLA, o ABS, o PETG, considerando basicamente as propriedades, como resistência, flexibilidade e temperatura de fusão. E verificar essa compatibilidade do material com a impressora 3D, porque dependendo do material, a sua impressora não vai conseguir prototipar, não vai conseguir imprimir.
Para a seleção do melhor material, a gente utiliza um software de decisões, de tomada de decisões, que é o Super Decision. Então você pode digitar exatamente como está aqui, né? Super Decisions. Digita aí no Google, você vai conseguir baixar. É um software gratuito. Ele é multicritério, então você vai conseguir preencher vários critérios, por exemplo, para definir qual o melhor material. Então você insere lá os critérios, o tipo de material, resistência, temperatura, todos os fatores que forem essenciais para a tomada de decisão de escolha do material. Coloque os critérios e o software vai entregar para ti qual que é o mais adequado. Bom, lembrando que ele vai te entregar com base naquilo que você inserir. Então, se você inserir dados errados, obviamente que a apresentação do resultado não será a melhor. Análise de custos. Então, calcule o custo do material, da energia, do tempo de impressão. Inclua também custos de pós-processamento, se aplicável. Então, muitas vezes você precisa fazer um pós-processamento não só na sua modelagem, mas também na sua peça que você prototipou. Então, por exemplo, peças que você prototipa em ABS, é comum muitas vezes você fazer um outro tratamento. Por exemplo, tratar com vapores de cetona para dar um acabamento mais espelhado, né? Reduzir a rugosidade do material. E também a gente pode considerar outras variáveis nessa análise de custos nossa. Se você for locar o material, a impressora, se você for fazer a locação de algum outro item, uma peça de reposição, dependendo, você tem que imprimir muitas peças, então você vai ter que comprar vários bicos diferentes, então você precisa incluir isso. Lembre-se que é análise de custos e não análise econômica ou financeira, pois essa é realizada via planilhas. Bom, então não é o foco que eu estou colocando aqui nessa aula nossa, é onde a gente não vai fazer uma análise, não é uma análise econômica, e também não é uma análise financeira que eu estou apresentando aqui, só uma análise de custo. Não quero analisar se o projeto é econômica ou financeiramente viável, não é isso? Eu já provei tecnicamente o projeto, agora eu vou fazer análise de custo. Compatibilidade com a impressora 3D, então verificar se a sua impressora 3D disponível, ela pode acomodar o tamanho e a complexidade do modelo, porque muitas vezes você tem uma cama ou mesa da impressora que ela é 30 por 30 por 30, 20, 20, 20, ela não vai acomodar a peça que você precisa. Então, ou você precisa repartir essa peça, partir essa peça em outras peças menores, ou você vai ter que partir para uma outra impressora. Tempo de impressão, você também precisa estimar o tempo de impressão para que você prototipe esse modelo, considerando a resolução e a velocidade da impressora. Caso contrário, você não consegue precificar. Afinal, time is money, já diziam. Pós-processamento. Identifique as necessidades de pós-processamento, como lixamento, pintura, montagem, e avalie como isso vai afetar o tempo e os custos totais. Por exemplo, o pós-processamento ele exige muita habilidade, como no caso que eu citei para vocês, que é um pós-processamento relacionado ao tratamento superficial com vapores de cetona, para deixar a superfície com um acabamento mais adequado, um acabamento mais liso, ou seja, menos rugoso. Isso exige uma expertise. Análise de resistência e durabilidade, então é interessante que antes mesmo de você prototipar, você já faça análise de simulações computacionais disponíveis para prever o comportamento do objeto sobre cargas e condições de uso reais. E no caso aqui, né, como essa aula está feita para meus alunos da aula de projetos e da aula de prototipagem, então já parto do pressuposto que vocês têm esse conhecimento em fé, bom, que é a análise de elementos finitos, para aplicar essa análise de simulações computacionais. E se você que está vendo essa aula não participou de alguns dos meus cursos, em alguma das unidades curriculares que eu ministro, cabe aí essa curiosidade, né? Pesquisar o que é o FE, que é a análise de elementos finitos, é algo muito importante para análise de viabilidade técnica de projetos. Teste de protótipo. Então, planeje a realização de testes físicos no protótipo para validar a funcionalidade e a durabilidade. Então, no caso aqui, podem prototipar corpos de prova e fazer ensaios de tração, compressão, torção, cisalhamento, dobramento, entre outros.
avaliação de segurança e conformidade, verificar se o produto ele atende aos padrões de segurança e regulamentações específicas do setor. Então, dependendo do projeto que você está realizando, você não vai conseguir fazer uma implementação sem submeter a um comitê de ética, a um comitê de análise de riscos. Então, existem diversos tipos de projeto, desde a prototipagem de um suporte de um controle remoto, de um controle de videogame, até um projeto de um componente de máquina, que isso pode resultar, se houver um mau funcionamento desse componente, resultar em um acidente. Viabilidade de escala. Então, verificar se o seu projeto ele é viável para ser escalado para produção em massa ou se é adequado para produção em pequena escala. Isso é importante, porque dependendo do tipo de projeto, ou ele é um projeto que ele vai resultar num produto único e exclusivo, ou ele vai resultar num produto que ainda que ele seja exclusivo, ele seja um produto que vai ser produzido em massa. E às vezes ele não é um produto exclusivo e vai ser produzido em massa. Então você precisa analisar essa viabilidade de escala. Então, pessoal, é isso que a gente analisa quando a gente faz um projeto relacionado à prototipagem 3D. Não dá para você fazer nenhum projetinho sem fazer isso. Bem, quando eu digo projeto, você fala, mas eu vou fazer só uma peça. Tudo bem, uma peça, você está imprimindo uma peça, você está prototipando uma peça. Isso não é um projeto, é uma prototipagem. Eu fiz um desenho. Desenho não é projeto, desenho é design. Né? Desenho, você faz design, modeling, análises, né? São elementos dentro do projeto. Um projeto é algo muito mais complexo, onde eu mostrei para vocês. Você tem início, meio e fim, você tem um escopo bem definido, ele é um elemento único. Isso é projeto. Então, quando eu digo para ti que esses aqui são os elementos mínimos e intrínsecos dentro da análise de um projeto de prototipagem 3D, é realmente porque são os elementos mínimos. Bom, então fazer análise de viabilidade, técnica, a questão de escala, definir o software que você vai utilizar, analisar os riscos, a implementação desse projeto, tudo isso é imprescindível para o sucesso dessa sua empreitada. Bom, aqui tem algumas referências relacionadas à parte de gestão de projetos, bem, e outras coisas que você pode buscar também é relacionado aos softwares que eu citei, então Super Decision, Fusion, SolidWorks, entre outros softwares, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre elementos de viabilidade técnica de um projeto de prototipagem 3D. Até a próxima. Fui. Valeu!